Olá, estamos iniciando o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. O nosso convidado de hoje é o também jornalista Leonardo Ferreira. O nosso entrevistado do dia é o vereador por Maceió, João Catunda. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponte. Obrigado, Cícero. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Sempre via no Instagram aí as pessoas sendo convidadas, vai chegar a minha vez. Eu estou aqui hoje com vocês, batendo esse papo legal. A satisfação é nossa, vereador. Que avaliação faz do seu mandato até aqui? Então, são mais de 2 anos, na verdade, já, muito intensos. Meu mandato ele já teve várias bandeiras diferentes, mas que no final o objetivo é um só, que é trazer o bem para o cidadão maceiense. Nós iniciamos e estamos até hoje, na verdade, trabalhando bastante, de forma mais intensa, voltada à educação. Sou presidente da Comissão da Educação, é um trabalho que eu venho fazendo desde o primeiro dia de mandato. Meus primeiros projetos foram sobre educação. A gente batalhou muito na questão dos biênios, onde a gente conseguiu pagar os biênios que estavam atrasados desde 98 aos professores e servidores públicos da educação municipal. Nós conseguimos o reajuste salarial para os profissionais de educação de 10% também. Então, assim, são pautas como essa que a gente vem travando durante os 2 anos, sem contar com pautas voltadas à saúde, à assistência social e agora, a mais importante de todas, não que as outras não tenham tanta importância, mas por se tratar do maior problema da cidade de Maceió, essa questão da Comissão Especial de Inquéritos que a gente conseguiu instaurar na Câmara, voltados aos serviços da BRK. Todo canto que você anda, todo canto que a gente escuta um jornal, vê uma rede social, tem um problema da BRK numa rua. Então, seja a alta taxa de esgoto e água, seja as obras inacabadas ou a qualidade da água que chega para o cidadão, nós escutamos problemas e reclamações. Sempre está tendo muito protesto, então foi uma atitude mais firme da Câmara para que a gente possa buscar esclarecimentos e trazer soluções. Vereador João, você falou sobre educação. Qual o seu grande projeto em relação à educação de Maceió? A gente sabe que tem grandes dificuldades na questão da educação em Maceió. Como saná-las? Então, voltado à educação, que eu acredito que foi um grande ganho para os servidores públicos da educação, foi essa questão dos biênios, que teve professor que passou a receber mais do que no próprio Fundef. Teve professor que recebeu 40 mil, 50 mil de biênio. Então você tem uma conta ali desde 98, para você receber, e quando você vai fazer aquela conta final, ela é imensa. Então você ajuda dentro da casa desses servidores, você ajuda no dia a dia deles, você faz com que ele se sinta mais valorizado. Eu acredito que pela educação em si hoje, o que a gente precisa fazer é a questão da capacitação, a gente capacitar cada vez mais o quadro efetivo que está ali dentro, para que a gente possa levar uma qualidade melhor de ensino. Eu tenho visto também vários incentivos sendo dados pela gestão municipal ao educador. Inclusive, a gente conseguir batalhar e alcançar esses 10% salariais no ano passado de reajuste. Consegui agora, foi entregue ontem, foi antes de ontem, um kit com computador, telefone, celular, né, com internet para os professores, para que eles possam ter mais acesso à tecnologia e com qualidade para levar essa informação aos alunos. É muito importante também. Em que a gente possa trazer projetos educacionais, pedagógicos, que incentivem o aluno a estar dentro da sala de aula, para que a gente possa trabalhar ali o contraturno, para que a gente possa fazer que o aluno saia da rua e venha para dentro da sala de aula. Um outro programa que eu tive a satisfação de participar da construção foi o Bolsa Escola Municipal, que a gente dava esse recurso, né, um auxílio aos pais por aluno que ele tinha ali matriculado na rede pública municipal. Foi o maior programa do município de Maceió de auxílio e que diminuiu a evasão escolar de uma forma imensa. Assim. A gente conseguiu a mais, se eu não me engano, 12 mil alunos na rede pública municipal. Desde 2020 que não se via desde 2016, se eu não me engano, que não se via uma quantidade tão alta de matrículas. Se não me engano, chegou a 54 mil, quase 55 mil alunos matriculados na rede pública municipal. Da primeira infância até o EJAI, né, que é a Educação de Jovens e Adultos. Ainda sobre essa pauta, vereador, educação, o senhor fala da melhoria da estrutura, entrega de equipamentos para os professores, salvo engano, acho que é um programa de educação do futuro, né? Isso. Algo do tipo. Mas em relação à educação em si, a questão pedagógica, o senhor vê, já que o senhor acompanha tanto a educação, o senhor vê como uma educação transformadora o que hoje é oferecido aos alunos de Maceió? Então, eu acredito que nada é tão bom que não possa melhorar, né? Cada dia que passa nós podemos trazer coisas novas para a educação tecnológica, novos livros, novos conhecimentos, até porque
é algo muito dinâmico. Vai sempre... Vamos formar cidadãos críticos com a educação que Isso a gente oferece é muito importante. hoje? Então, é necessário que a nossa educação ela seja tratada de uma forma exemplar. Eu posso fazer uma comparação muito firme aqui sobre dois gestores diferentes. Eu tenho aqui o início da gestão JHC, onde a gente tinha o professor Helder Maia como secretário de Educação. Era um cara extremamente técnico, levantou dados sobre o município de Maceió, sobre a educação de Maceió, que ninguém nunca levantou à frente daquela pasta. E hoje eu tenho o secretário Zé Neto, que é um cara que ele é mais fácil de lidar, é mais político, então ele consegue transitar entre os professores, entre os vereadores e traz projetos que possam realmente mudar dentro da sala de aula o convívio com o aluno. Será que vamos ter uma sociedade crítica com os alunos que nós estamos criando? Eu torço muito que sim, porque a educação que eu vejo hoje ser levada para essas pessoas é uma educação que ela tem sido assim, alvo de muitas críticas positivas, ao contrário do que eu via 2 anos atrás. E as estruturas das escolas? As escolas, a gente fez a fiscalização de todas elas, através da Comissão de Educação, que eu sou presidente. Consegui visitar as 143 escolas, à época eram 143. Que diagnóstico o senhor faz, a estrutura? Eu consegui levantar por escola questões estruturais de uma por uma e fiz indicações sobre todas elas. Muitas estavam extremamente defasadas. E qual o motivo disso? Nós passamos 2 anos com as escolas fechadas por conta da pandemia. Quando a gente retorna para as atividades, nós nos deparamos com estruturas muito críticas e aí foi iniciada uma série de reformas dentro dessas unidades escolares para que elas voltassem a estar aptas a receber os alunos e também os nossos professores. Nós temos que pensar na educação como um todo, seja do incentivo à estrutura física, mas sempre olhando para o aluno, para o familiar do aluno, mas também para o servidor público que está ali dentro diariamente. Então, assim, foi necessário iniciar uma série de reformas para as estruturas voltarem a ter condições de receber as nossas crianças. Leonardo. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, Cícero. E a minha primeira pergunta para o vereador vai ser sobre a atual legislatura da Câmara, porque em 2020 foram eleitos 14 novos nomes. E um deles foi o seu. Qual é a sua avaliação sobre essa nova quantidade de vereadores que chegaram à Câmara? Teve muitas polêmicas, né, principalmente em 2021 até início de 2022, mas parece que agora as coisas se acalmaram mais. Qual é a sua avaliação geral sobre a atual legislatura da Câmara? Eu escuto muito, sabe, Leandro, sobre as legislaturas passadas dentro da própria Câmara. E quando nós entramos ali, que nós vimos 14 novos vereadores, a maioria jovens, os vereadores mais antigos falam, rapaz, nunca se viu uma Câmara tão crítica e tão, assim, com debates tão ricos como existem hoje aqui na casa. Antigamente você abria ali as indicações, acabava a sessão e a turma ia embora. Então hoje a gente tem um debate muito legal. A gente consegue enxergar, fazendo um raio-x da Câmara, vereadores de todos os viés políticos. Você tem vereador de direita, vereador de esquerda, uma turma ali de centro, que você consegue dialogar e debater de uma forma muito boa. E só quem ganha com isso é a população, né? Porque você consegue discutir vários projetos importantes, seja ele qual for o direcionamento político ideológico. Porém, a unidade da casa, de um ano e meio para cá, ela está de uma forma assim, excepcional. A gente vê uma união entre os vereadores muito boa. E isso é muito interessante, porque a gente não tem aquela picuinha política, que é a forma que eu... Então é algo recente, né? É recente, a gente conseguiu instaurar a gente viu essa muitos paz. conflitos ali. Não, né? tiveram bastante, como ele falou, de 2021 até o comecinho ali de 22, era conflito atrás de conflito. Até eu mesmo, quando estava na oposição, que fazia discursos mais firmes, mais críticos, voltados à atual gestão, os meus colegas da bancada sempre passaram a lidar com isso de uma forma muito mais tranquila. Você via poucas pessoas indo de encontro ao que a gente falava, cada um respeitando ali o seu espaço. Então nós trabalhamos muito para que a casa venha até a unidade que tem hoje. Tanto que as matérias mais importantes, você pode ver, ela sempre terá unanimidade dos votos, porque nós chegamos a um consenso, onde a gente mostra, gente, tem certos assuntos aqui que nós precisamos aprovar, nós precisamos debater, porque vai levar o bem à população. Não é porque eu não quero, não é porque eu não gosto, porque eu não acredito. Nós temos que pensar no bem comum. Então, a partir do momento que a gente chama essa turma, conversa e consegue mostrar que a Casa Mais Unida, ela fortalece cada um daqueles vereadores, mas principalmente a população, eu acho que isso tem que parar de ser até discutido. Você tem que ir nesse caminho e que tem que dar exemplo a outros poderes. O senhor falou sobre o período que era oposição, tinha discursos contundentes, chegou a usar mordaça,
na Câmara, né? O que fez tão rapidamente mudar esse cenário e agora o senhor ser a situação? Assim que passou a eleição, eu recebi uma ligação do prefeito JHC, fui inclusive com o presidente Galba, bater um papo com ele, e a gente enxergou a necessidade de encontrar esse caminho da reconciliação, né? Vamos falar dessa forma. Porque nós representamos um viés político da juventude, até mesmo ideológico, e pertencemos a um grupo político semelhante. E o nosso papel é tentar construir e aumentar esse grupo. Então, nós temos essas semelhanças políticas. Não existia motivo de estar em locais diferentes. E aí, a questão da maturidade também, Cícero, é algo que a gente vem conversando bastante. Eu tinha um objetivo, o JHC tinha outro. Às vezes, uma crítica ela não é absorvida da melhor forma possível. Às vezes, a forma que você fala, o que você conversa, também não é escutado da melhor forma possível. E a gente encontrou pontos onde nós dois erramos bastante. Nós temos uma amizade que vem antes de política. Então, assim, é sentar, conversar e alinhar as coisas. Eu tive grandes embates ideológicos e políticos com o prefeito, inclusive na época do professor Helder, que eu citei aqui agora há pouco. A forma de fazer política não era uma forma que você ia levar essa mudança de verdade que ele tanto queria para a educação. E eu enxergava que aquilo estava errado. Então, sempre que eu fazia uma crítica, aquela crítica passou a ser absorvida de uma forma errada. Eu não estava criticando por criticar, estava fazendo aquilo porque eu queria realmente fazer a diferença. Eu estava à frente de uma comissão importante, que é a Comissão de Educação, eu sou o presidente, então eu tinha a obrigação, acima de qualquer coisa, acima de amizade, acima de posicionamento político, de ser bancado ou não, de fazer uma fiscalização e trazer soluções efetivas. Então, e aquelas sérias e duras críticas ficam guardadas agora? De forma alguma. Inclusive, falei semana passada com o pessoal do Ministério Público, eu tinha algumas pautas na qual eu tinha dado entrada judicialmente. Nós precisamos rever muitos assuntos que foram debatidos naquela época, inclusive com a gestão, para que a gente possa sanar boa parte daquilo ali que aconteceu. Então, assim, a questão da mordaça, eu fui censurado, recorreram judicialmente para que eu não pudesse mais me pronunciar sobre certo assunto. Eu recorri, é a minha obrigação, meu dever como cidadão e ali também como vereador. Então, assim, existem pautas que, infelizmente, elas não vão ser deixadas para trás. E nós temos que fazer as críticas independente do lado político. Inclusive, um dos pontos que eu coloquei na nossa conversa quando voltamos a ter essa relação. Eu disse, prefeito, não é porque eu sou bancada que vou fazer como o seu secretariado no início queria que eu fizesse, que eu aceitasse tudo que fosse dito, de forma alguma. Eu tenho esse tom mais crítico, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ler, gosto de estudar. O que tiver errado, eu vou ter que fazer a crítica. E eu espero que ela seja absorvida da forma correta e que seja vista como uma crítica construtiva. Nós, vereadores, estamos ali para isso. A gente vai criticar o poder público, o poder executivo, ele tem que nos escutar e a gente levar aquela demanda até a resolução. Até porque se a gente está falando é porque a gente escutou aquilo na rua. Existe a independência entre os poderes? Você acredita nisso ou é só a teoria lá de Montesquieu? Eu acredito. Porque, Cícero, o que é que a gente vê? Existem pautas que, às vezes, um secretário A ou B, eles tentam empurrar para a gente goela abaixo, mas nós temos essa independência de entender que, às vezes, a pauta que é muito boa para o executivo, ela não é boa para o legislativo. Vou mudar a pergunta, permita-me. Dá para fazer uma boa gestão sem as benesses do poder executivo? Então, dá para fazer um bom mandato parlamentar sem as benesses do poder executivo? Eu passei esse tempo de oposição fazendo, ao meu ver, os feedbacks que eu escutava através de rede social, ótimos elogios, independente de você estar na bancada e poder fazer uma indicação ali ou outra acolá, mas o ponto crítico, as críticas que eu fazia, as fiscalizações que eu fazia, o cidadão se sente, sim, representado. E é um papel importante, o papel, no meu ponto de vista, é o mais papéis, importante. Ele chega a ser mais importante do que o legislar. Porque a partir da crítica que você faz, a partir da fiscalização que você faz, é que você vai saber se vai precisar criar alguma lei ou algo do tipo para... É importante, fundamental. Mudar aquela realidade. Então, eu escutava muito elogio com relação a esses pontos mais enfáticos. Vereador, objetivamente, o João Catunda não foi subserviente ao JHC ao ingressar na Câmara de Vereadores. Isso. Hoje, qual a sua relação com o JHC, sua relação política? Você o apoia para a reeleição no próximo ano? Hoje apoiaria sim, sem problema nenhum. Hoje apoio, na verdade.
Eu tenho uma relação muito boa com o prefeito. A palavra subserviente foi uma palavra que eu usei bastante, inclusive, porque é algo que eu sempre fui muito contra, independente de você ser bancado ou não. Algumas conversas, inclusive, que eu tinha com o presidente Galba, eu falava muito isso. A gente tem que se posicionar de uma forma que eles não acreditem que a gente tenha que ter essa subserviência. Porque, assim, nós temos um papel muito importante na sociedade, então nós não podemos deixar que o Poder Executivo acredite que nós somos um puxadinho de lá. E a Câmara, há uns anos atrás, já foi vista dessa forma. Em que período? Não, dessa gestão nossa para trás, eu sempre vi a Câmara dessa forma. Tanto é que a gente sempre foi muito considerado como a história do Parlamento Mirim. Hoje a Câmara toma uma proporção que chega a ser até uma afronta você chamar de Parlamento Mirim. Porque as câmaras municipais, não só de Maceió, mas no Brasil como um todo, elas passam a ter uma certa importância a partir do momento que o cidadão crítico ele começa a participar mais e vê que ele ali pode fazer algo de forma efetiva, que essa nomenclatura não se encaixa mais e a gente precisa se posicionar dessa forma. A Câmara de Vereadores ela foi posta há muitos anos como algo que você chegava na rua e falava assim, as pessoas não davam credibilidade, você falava, qual foi o vereador que você votou? Ou ele não sabia ou ele tinha vergonha de dizer quem foi. Ou por vezes não sabia, né, quem tinha pago a ele, também para ele tinha essa votar, questão, né? Isso se via muito e dos anos para cá a gente vê essa prática diminuindo bastante, porque muitos que tinham esse estigma de o cara que é o comprador de voto, perdendo a eleição. Então se você não tiver serviço prestado hoje, Cícero, você não vai para frente, não. João, só um questionamento. O presidente da casa hoje é do MDB, partido ligado ao governador do estado. Não seria uma incoerência essa ligação, essa afinidade política do presidente Galba junto com o prefeito JHC, como você bem colocou, ele que trouxe você para conversar com o prefeito JHC. Como é que você vê essa relação dos MDBistas junto com o JHC? E agora o líder também. O né? líder também chegou. Eu oro todos os dias para que o presidente Galba saia do MDB, né? Tá na hora de sair dali e vir para o lado bom da força. Eu digo ele todo dia. Mas o presidente tem dito sempre que ele está no MDB desde os 17 anos, se não me engano. Ele foi o primeiro partido que ele ingressou e até incoerência a permanência dele no MDB hoje? Eu acho que futuramente nós vamos ver isso acabar. Mas é incoerente hoje? Hoje eu acho que não se encaixa, João. Não se encaixa porque os perfis políticos do presidente Galba, do presidente JHC, é totalmente diferente do perfil político do pessoal do governo do estado, do pessoal do MDB. Eu enxergo muito dessa forma. Existem coerências, existe por conta desses comportamentos. Não seria nada de diferente que eu acho que um terceiro, o próprio Galba, falaria. Porque eles são totalmente muito pacatos, eles são muito tranquilos nas suas decisões. A gente vê uma forma de tratar a Câmara de uma forma diferente, tanto que a gente tem ganho essa credibilidade que eu tinha falando aqui a vocês agora há pouco. Então, assim, acredito que ninguém irá se assustar quando a gente vê uma movimentação política dessa forma e o presidente Galba saia do MDB para um outro partido, seja PL, seja PP, seja Republicano, seja Podemos, os partidos que hoje estão mais próximos ao prefeito JHC. E movimentações políticas existem em todas as eleições, é a que a gente vinha falando aqui antes no off. É muito difícil a gente dar um cenário da próxima eleição, de quem vai ser o vice, de quem serão as chapas com os quais vereador candidatos. João Patunda pode ser esse vice? Eu acho muito difícil, Cícero, mas, assim, como a gente vinha falando, eu participo do PP, né, eu faço parte da bancada do Progressistas, tenho uma relação muito boa com o presidente Arthur Lira. Com certeza teria o aval do presidente da Câmara Federal. Não tenho dúvidas, assim, até a gente tem uma relação muito boa de confiança, mas, assim, nesse momento, e eu já repeti isso em outras entrevistas, se fosse para falar, João, você escolheria quem da casa para ser o próximo vice, se o vice saísse hoje da Câmara de Vereadores? Eu apontaria para o presidente Galba pela gestão que ele tem feito dentro da Câmara Municipal de Maceió. Então, não tenho nem problema. Você não se escolheria? Eu acho tão chato, né, você chegar e falar, não, tem que ser eu. Você parece que está largando os colegas. Me escolha. Me escolha, pelo amor de Deus. Não tem esse desespero, nem essa agonia, não. Até porque o meu foco, como eu vinha falando aqui a vocês, é a questão da reeleição. Eu sou muito tranquilo, muito pé no chão com relação a isso. Leonardo. Vereador, em 2020, você foi eleito com 3.700 e poucos 68 votos. 68 votos, pronto. No ano passado, que você concorreu a deputado federal, teve mais de 24 mil votos. Isso se deve ao seu trabalho ou à ligação com Arthur Lira?
Acho difícil essa ligação com o Arthur, ela trazer tanto voto dessa forma, entendeu? É porque assim, eu acredito que eu fiz os 2 primeiros anos do meu trabalho, foram 2 anos muito intensos, assim, eu não tinha sexta, sábado ou domingo, então todo dia eu estava na rua, tanto que agora, da eleição para cá, eu dei até uma tranquilizada, como a gente vinha conversando, é algo que desestabiliza tudo, né, Cícero? Uma eleição você já enfrentou, sabe como é. Então você precisa colocar as coisas no lugar para voltar para uma eleição, que daqui a um ano praticamente nós temos outra. Então eu ligo esses 24 mil votos ao trabalho intenso que a gente vinha fazendo, principalmente aqui em Maceió. Se não me engano, em Maceió foram 6 mil e poucos votos, ou seja, eu dobrei praticamente o meu eleitorado aqui dentro. A sua avaliação pessoal, pegando o gancho do Leonardo, o João, sua avaliação pessoal em relação ao resultado, porque você era inegavelmente visto como um dos nomes fortes, teve uma votação muito expressiva, não é? Obviamente, sim, mais de 24 mil votos não é qualquer coisa, mas a sua avaliação pessoal, você achava que ia mais além, ficou dentro do esperado? Não, porque você era um nome forte, era um nome forte. Ninguém vai para a eleição pensando em perder, né? A gente acredita muito no que a gente pode alcançar e nas pessoas que nós podemos conquistar no meio dessa caminhada. Acredito que se eu não alcancei foi porque outras pessoas conseguiram ser mais persuasivas do que eu naquele momento. Até porque nós tivemos muitos candidatos fortes, principalmente na minha chapa. Eu estava disputando ali com o deputado Marcos Beltrão, que é um cara que já estava no mandato, na reeleição, sempre foi muito bem votado. O próprio presidente Arthur Lira teve 200 e tantos mil votos, foi o mais votado da história do nosso estado. O delegado Fábio Costa, o próprio Gilvan, o Daniel Barros. Uma chapa bem pesada. A decisão de concorrer Daniel Barbosa, desculpa. A decisão de concorrer a deputado federal foi mais uma decisão pessoal ou foi o partido, o grupo que, digamos assim, queria alavancar ainda mais o coeficiente? Muito pelo contrário, eu tinha recebido muitos convites voltados a esse lado do coeficiente a ser candidato a estadual. Inclusive, muitos falam, rapaz, devia ter sido candidato a estadual, teria sido eleito e tal. Eu fiz mais assim, é algo meu. Eu gosto muito do trabalho legislativo de Brasília. Eu tive a oportunidade de passar um tempo lá e ver de perto como é que as coisas funcionam. Então, é um trabalho muito menos burocrático, você saber que você está ali lidando com as principais pautas do Brasil, que você pode mudar a vida das pessoas de verdade, não só da sua cidade, mas do estado, do país como um todo. É muito importante. Eu gosto muito daquele... uma decisão de personalidade, porque às vezes busca-se só o pragmatismo eleitoral, né? Dá para eleger e tal, isso. Mas essa decisão de dizer eu prefiro algo que eu me identifico mais, sim, que eu tenho sonho, isso é importante. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. O nosso convidado de hoje é o jornalista da Folha de Alagoas, Leonardo Ferreira. O nosso entrevistado do dia é o vereador por Maceió, João Catunda. João, mais uma vez agradecer aqui a generosidade de aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a vocês. Era para ter sido semana passada, né? Mas essa correria lá nos trabalhos da Câmara, a gente acabou... Mas estamos aqui, num bate-papo bem bacana. João Muzinho. Vereador João, a Câmara de Maceió tem discutido algumas questões em relação ao Braskem. Isso após 5 anos, depois que todas as pessoas saíram de suas localidades. Não sou estranho para a população maceioense, principalmente para aquelas pessoas que foram atingidas pela problemática. Só agora a Câmara de Maceió se debruçar sobre essa temática? Eu já tinha recebido outras reclamações com relação a essa questão temporal, né, de quando veio ser discutido de uma forma mais enfática essa questão da Braskem.
Mas logo no início eles chegaram a abrir, inclusive, uma comissão especial de inquérito também, com relação a Braskem. Foi algo discutido por outros vereadores na legislatura passada. Agora a gente vê um movimento mais firme, inclusive do próprio Galba, para poder caçar alguns alvarás que a Braskem tem, para que ela possa parar ali os trabalhos até que ela venha se responsabilizar da forma mais correta possível com relação lá aos bairros atingidos. Nós vemos muita mobilização, muitas propagandas, muitos trabalhos sendo feitos pela Braskem, mas não conseguimos ver efetivamente o que é que eles vão fazer para aquelas pessoas. E até com relação à questão como cidade mesmo. O que é que vai ser aquela região? O que é que eles vão fazer ali nos bairros afundados? Nós precisamos saber porque ali tem uma parte da nossa cidade. Então, como poder público, nós temos sim a obrigação de cobrar. Com relação a esse lapso temporal dos 5 anos, como você mesmo disse, para mim fica muito complicado apontar o dedo lá para trás, porque eu não fazia parte da Câmara, mas sempre via através da imprensa que aconteciam algumas discussões. O que eu acredito e o que eu vejo, no meu ponto de vista, que foi algo muito, muito demorado, foram essas atitudes mais enfáticas, mais rígidas, mais rigorosas, como tem sido essa do presidente Galba. Talvez pode não ter sido feita por ele lá atrás, pelo espaço que ele tinha na Câmara. Ele foi oposição durante muitos anos. Então, não tinha espaço suficiente e a Câmara lá atrás não tinha a unidade que tem hoje para discutir algo da forma que está sendo discutida hoje. Tanto que ele já tem, na verdade, a assinatura dos 25 vereadores para sanar esses alvarás. Então, assim, hoje nós precisamos tratar esses assuntos de forma muito mais rigorosa do que era tratado antigamente lá naquela casa. Inclusive, esse foi um dos pontos, João, logo de início, que comecei a discutir esse assunto da BRK, foi um dos motivos de eu abrir a CEI da BRK, para que daqui a 4, 5, 6 anos eu não venha abrir uma comissão como essa e as pessoas olharem e falar, tá, mas por que você não abriu lá atrás? Vereador, essa questão específica da Braskem não soa como eleitoreira um ano antes da eleição? Essa atitude da Câmara... 5 anos depois do ocorrido, então, eu escutei uma declaração dessa de um certo vereador, um dia desse, falando de mim, sobre a CEI que eu instaurei, e ele usa esse termo eleitoreiro. Só que se a gente for parar para pensar, de 2 anos tem eleição, então qualquer movimento que a gente faça, ele pode soar eleitoreiro. Então, eu acho até porque nós fazemos as coisas, pensando no bem da população, claro, mas quem pensa em reeleição, também acredita que aquilo ali vai se converter em voto. É hipocrisia você dizer que não faz algo para que amanhã as pessoas não reconheçam isso e votem novamente. E é legítimo, é justo. É legítimo, é. É a forma mais legítima, inclusive, de se fazer política. Conquistar o voto através do trabalho. Através do a questão trabalho. é o tempo, sabe? Não, concordo. Vereador? Parece que é meio extemporâneo, ou seja, a gente tem o primeiro episódio lá em 2018, né? E 5 anos depois, onde muitas coisas não voltam mais, não tem como você recuperar. Eu acho que a grande discussão é o que eu penso, não sou dono da verdade, longe disso, né? Mas assim, é que hoje acho que a discussão teria que ser mais no sentido da reparação, realmente, né? Porque as pessoas, a maioria já saíram, algumas mal indenizadas, outras sequer indenizadas, né? O comércio teve um prejuízo grande, os equipamentos públicos, né? Você tem pessoas ainda ilhadas. É uma situação muito complexa, né? Longe de se resolver essa questão da Braskem. Então, precisa sim trabalhar a questão da Braskem, claro. E eu acho que é importante que a Câmara trabalhe. A gente não questiona o trabalho da Câmara em relação a isso. Agora, o que parece meio assim, fora do time, é você, de repente, caçar agora alvará da Braskem, é isso que realmente vai resolver? Ou talvez a necessidade não fosse de medidas mais reparadoras, entendeu? Entendo. Porque o grande prejuízo já foi causado. A questão da mobilidade pública, acelera obras, transformar ali em vias, enfim, questões mais práticas. Algo a ser discutido, né? Inclusive o município tem essa discussão também com a própria Braskem. Às vezes eu acabo me enrolando, Braskem, BRK, sim, tudo muito siglas muito bem parecidas, né? É verdade. Muita gente, inclusive, pensava que a BRK era da Braskem, tem essa né? história aí também, né? Não sei como é que, se realmente é verdade, se é mentira, ainda não pesquisei sobre isso. Mas o poder público, o executivo, ele tem essa discussão diariamente com a Braskem, justamente por conta dos equipamentos públicos, né? Muitas praças, muitas escolas, vias, nós temos postos, essa questão do equipamento público que o município acabou também sendo lesado, e não só o município como o cidadão, as pessoas que faziam uso daquela região, daquele serviço naquela região. Então,
é uma discussão que ela não atinge só o senhor cidadão. acha, para a gente superar essa pauta, o senhor acha que essa medida ela vai trazer algum resultado efetivo, essa medida de suspender licença? Eu acredito que é essa a melhor medida agora, Eu 5 acho anos que- depois? Eu acredito que essa medida é uma medida que é uma forma da Braskem sentir mais e puxar mais para ela essa responsabilidade de trazer algo que repare a vida daquelas pessoas. Porque a partir do momento que ele atinge a produção deles... O efeito não pode ser contrário, o senhor não teme isso? E aí a população perder? Então, da Braskem não querer Sim. se movimentar... Suspendendo as suspender, atividades. Não, acho que depois de tantos movimentos que foram feitos, tantas discussões, Ministério Público, Justiça, tudo que a gente já viu, já foi mobilizado, já foi trabalhado para tentar resolver essa situação. Eu acredito que uma forma mais drástica, onde você realmente atinge ali, vamos usar o termo, na jugular da Braskem, você suspender o serviço que gera renda para a empresa, pode ser que ele olhe assim e faça, opa, eu faço alguma coisa, eu me prejudico. Entendeu? Eu acredito que depois de tanto tempo, era necessária uma medida mais enfática. Acredito também que não foi feito antes, justamente pelo que eu falei. O posicionamento do presidente Galba, quando ele não era presidente, sim quando ele era oposição. Então a gente tem que entender também o timing da situação. Apesar de ter sido atrasado um movimento como esse, poderia não ter partido dele, mas poderia ter partido de outros vereadores que estavam ali e tinham uma relação melhor com o executivo no momento, naquela época, que poderiam trazer medidas mais efetivas realmente para a população que foi atingida pelos trabalhos da Braskem. Outro tópico bastante comum das últimas semanas, vereador, é a questão do corredor Vera Arruda. Você é favorável à abertura de vias para a circulação de carros, motos na região ou você é contra? E como você tem sentido essa questão na Câmara em relação aos outros vereadores? Eles têm sido mais favoráveis à abertura ou mais contrários? Pauta importante, né? Não, vez, muito né? importante. Eu não tinha nem me posicionado com relação a isso ainda. Meu pai é morador da região, né? Meu irmão mais novo brinca por ali. E nós também, diariamente, lidamos com o trânsito da nossa cidade. Eu acredito que é algo que tem que ser discutido com a população. Na semana passada, nós vimos um movimento e nós vimos o discurso de alguns vereadores com relação ao posicionamento do superintendente André, do SMTT, por não ter escutado efetivamente a população, não ter tido um momento com os próprios vereadores. Inclusive, ele teria uma reunião hoje com a gente lá na Câmara. As pessoas precisam de esclarecimentos. O projeto deve ser muito importante, não tenho dúvida disso, com a abertura das vias. Por quê? Nós precisamos de afogar o trânsito. É essencial. Chega uma hora que Maceió para de uma forma. Pra você ter ideia, na quinta-feira passada teve um protesto na Cruz das Almas. Nós não temos vias alternativas. E a cidade trava, você não vai para canto nenhum. Da Câmara até a Cruz das Almas, para a minha equipe chegar onde estava tendo o protesto, durou 1h20. Você é favorável? Eu sou favorável de acordo da forma que seja, portanto, que seja feito, conversado com a população, os moradores da região. Nós precisamos encontrar formas que abram aquelas ruas e não prejudiquem aquele espaço de lazer, ter horários específicos para que façam a abertura ali das vias, mas nós precisamos encontrar o meio termo, que nem seja prejudicial ao morador, que quando compra seu imóvel vê aquele corredor ali, um lugar tranquilo para os seus filhos brincarem, um momento de lazer, uma prática esportiva, mas também que seja benéfico para o trânsito e a mobilidade da nossa cidade. O que me parece, vereador, permita-me, é que quando você, para poder resolver o problema do trânsito de uma determinada região da cidade, você tem que atingir espaços de lazer, me parece que alguma coisa está errada, né? Se a solução é essa. Eu não sou especialista, né? Então, naturalmente, Nem eu acho que, a meu ver, ali a primeira medida, e eu, por exemplo, é uma das coisas que eu discordo da forma como foi feita inicialmente essa iniciativa, por exemplo, fazer uma consulta pública, né? Sem antes você trazer dados técnicos, especialistas. Perfeito. Porque qual o subsídio que eu tenho, eu como um morador comum que não entendo, para responder uma consulta pública? Exatamente. É só Outra achismo, coisa, né, Cícero? Vira achismo. achismo, outra coisa, vereador. Às vezes eu moro no tabuleiro, na parte alta, eu estou ali, eu posso responder aquela consulta pública. Por vezes nem ando na região, nem sei realmente qual o grande problema ali do trânsito, e eu vou estar respondendo, vou estar influenciando numa pesquisa, né, sem ter condição técnica de responder, sem sequer morar na região, né? Então, acho que é preciso ouvir especialistas, ouvir a população, né? A Câmara precisa fazer mais audiências públicas, ouvir especialistas, porque eu acho que isso é uma questão muito técnica, né? Trânsito é uma questão técnica. Então, é dizer, olha, se fizer assim, resolve o problema,
não prejudica o corredor, que eu acho difícil, mas dá resultado. Ou então, como eu tenho visto alguns especialistas, não resolve, é um paliativo, o prejuízo termina sendo grande, enfim. E aí chega a uma solução, mas da forma como foi feita, confesso que eu discordo. Eu concordo. Eu acredito que eu sou muito favorável a essa questão das audiências públicas, você escutar a população. Uma coisa é você fazer uma consulta pública, o morador do tabuleiro vai opinar naquela região, naquela situação. Sem nem conhecer a realidade. Sem conhecer a realidade. Outra coisa é você chegar e ir para uma audiência pública, onde você vai fazer um momento com os técnicos, com o superintendente, com os vereadores. Provavelmente só quem irá participar daquela audiência são os moradores da região. Então você já puxa aquela discussão para as pessoas que realmente têm interesse em discuti-las. Então esse é um momento muito importante para a nossa sociedade, para a nossa comunidade como um todo. Como disse o Leonardo, vereador, parece, João, aqui está cheio de João, né? Mas assim, o que me parece, João Muzinho, é que assim, como o Leonardo falou, vereador, é que meio que está no achismo, né? Sim. Eu respondo, eu acho que deve abrir, né? A consulta pública, você acha que deve abrir? Então nós precisamos tomar medidas de forma técnica, com estudos, para comprovar que tem realmente e pode trazer realmente solução para a vida do maceiense. Tanto que depois de muita crítica, de muitos debates sobre isso, hoje o trânsito voltou ao normal, graças a Deus. Apesar de quando tem um acidente ou outro atrapalha, mas é comum em qualquer via. Mas hoje mesmo, vou sair de lá para cá, 8h30 da manhã, uma tranquilidade. Chegou tranquilo, né? Voltando para a pauta política, vereador, na disputa eleitoral, todos nós sabemos, a estrutura econômica, o dinheiro é decisivo. Quanto custa um mandato de vereador em Maceió? Rapaz, boa pergunta. Quanto custa para entrar? Sim. Ou para você manter? Cara, depende. Eu não fiz uso do fundo partidário, eu usei verba própria. Então, assim, vai de cada mandato. Tem gente que pode gastar 100 mil, 500 mil, 1 milhão. Vai de cada um. Tem gente que tem serviço prestado, tem gente que não tem. Graças a Deus, eu sempre fui muito envolvido com relação a isso. Com relação a políticas públicas, a projetos sociais. Então, assim, eu ganhei uma credibilidade no meio que me deu a oportunidade de estar na política. Agora, tem gente que, infelizmente, gasta milhões para se eleger vereador. Aí o cara fala, vale a pena, faz conta. Não vale. Não vale, então, quando nós temos que prestar atenção, realmente, nos vereadores que realmente trabalham. Se não vale a pena, João, e por que essa prática ainda persiste? É exatamente o que eu ia falar agora. Nós temos que ligar o alerta, né, ver quem são os vereadores que realmente trabalham bastante, mudam realmente a vida das pessoas com essas pautas, com suas pautas, com seus serviços. E os vereadores que chegam na época da eleição e desaguam ali milhares e milhões de reais para poder ganhar a eleição. E é o que eu disse. Deve valer a pena, né, de alguma forma. Rapaz, se valer a pena, não me avisaram ainda não. Vale. Eu fico assim pensando, sabe, João? Né? Como é que você gasta milhões, então, né? vale... para ganhar um salário, não sei, de 20 mil? Nada, nem isso é. O salário da Câmara líquido fica 11.200 e alguma coisa. Então como você se tem gasta que milhões? Bastante. Essa matemática, eu não essa matemática entender, não fecha, a gente tem que estar Porque normalmente, quando a gente faz um investimento, é um investimento para ser positivo. Exatamente. E outra coisa, e inverte até a lógica, né, da questão do investimento. Você aporta recurso à vista, né? 2, 3 milhões. Não parcela, né? Para receber parcelado um valor bem menor. Alguma coisa está errada. Tem né? coisa errada, essa conta não fecha, né? Vereador, há funcionários fantasmas na Câmara de Maceió? Rapaz, hoje não, a gente tem muito efetivo. Tivemos um bom tempo, uma portaria da presidência com relação à pandemia. Essa portaria já se encerrou. Hoje você consegue ver muito mais os efetivos participando, tanto quanto os comissionados também. A nossa mesa diretora, nós temos as procuradorias, os cargos técnicos que a Câmara tem. Mas a época da crítica do seu pai havia? Com relação àquela pessoa, havia. Tanto que eu mesmo resolvi essa situação. Então havia. Com relação àquela pessoa, sim. Mas ele não é um servidor da Sim, Câmara? claro, mas não posso então, generalizar. Eu não posso falar fantasma. que todos eram fantasmas, não vou todos, generalizar. Claro que não. Mas quando nós tivemos conhecimento, e aí a gente foi mais enfático com a pessoa, eu tive como solucionar o problema. Eu, como sou terceiro secretário, como qualquer outro vereador, eu requisitei a pessoa para o meu gabinete. Ou seja, todos os dias ele tem que ir lá bater ponto. Então, foi uma forma de acabar com essa história e punir. Mas tem batido ponto e prestado o serviço que, sim, claro, que deve prestar? Está sempre por lá. Historicamente, Está sempre lá. Cícero, João,
Câmara de Vereadores sempre foi a casa de muitos marajás, vários procuradores com poucos salários que nunca deram um dia de serviço na Câmara. Isso é prática comum, toda a sociedade maçonense sabe disso daí. Tomara que sim, que a Câmara de Maceió corte na própria carne essas pessoas trabalhem de fato. Não, graças a Deus a gente conseguiu, tanto que desde o início da nossa gestão, eu faço parte da mesa diretora, então desde o início da nossa gestão nós tomamos medidas para que esse tipo de coisa acabasse. Conseguimos aposentar muitas pessoas, vamos abrir concurso agora e assim, como nós distribuímos os trabalhos lá como mesa, nós somos muito críticos e o perfil do presidente Galba, ele cobra bastante dos secretários, meu, do vereador Cidelano, do vereador Marcelo, para que a gente possa fazer nosso trabalho, né, executar nosso trabalho com excelência, até porque no primeiro biênio nós tivemos uma parte dos votos para eleger aquela mesa diretora. No segundo biênio já tivemos a unanimidade, ou seja, se os 25 vereadores confiam no nosso trabalho, nós temos que dar ali o nosso melhor. Então a gente tem acabado muito com esses estigmas antigos que existiam com relação à Câmara de Vereadores. Tanto que, antes um pouco, eu já tinha dito a vocês, a gente passa a ser visto hoje com mais credibilidade e confiança. Ficou algum arrependimento de ter apoiado Bolsonaro e Rodrigo Cunha? Não, eu acredito que politicamente, ideologicamente... Apoiaria novamente? Apoiaria. Isso é muito difícil, Cícero, eu me arrepender dos meus posicionamentos, das coisas que eu faço. A não ser que realmente eu tenha errado bastante, mas ideologicamente é a vertente que eu mais me enquadro. Você se identifica com Rodrigo e Bolsonaro? Eu me identifico muito com o centro, entendeu, João? Então, assim, era muito difícil eu ir para o lado da esquerda. E também acompanhando a decisão do presidente Arthur Lira. Então não tinha como o presidente Arthur estar de um lado e eu como um aliado, um grande aliado do presidente Arthur, um vereador do Progressistas, me posicionar contrário ao que eles estavam pregando naquele momento. Diante do que tem sido revelado, né, após a eleição do Lula, nesses 3 primeiros meses, em relação... Que a picanha, a cerveja não ficou barata, né? Em relação ao Bolsonaro, como, por exemplo, o episódio das joias, né, e tantos outros, o senhor mantém ainda essa postura? Por exemplo, apoiaria hoje, se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro, diante de tudo que já foi revelado, que é o que parece ainda é pouco, né, do que vai surgir. Mesmo assim, o senhor continuaria apoiando o Bolsonaro? Enquanto a gente estiver ali, Cícero, dentro dos questionamentos do que poderia acontecer, entre o Bolsonaro e o Lula, eu escolheria o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é a história do e se. E se nós encontrarmos algo de errado? E se a gente vê que deu... Mas muita coisa já foi encontrada, não, né? Tudo bem. Vereador? Mas... Por exemplo, a questão da vacinação, né? Que tinha muita dúvida, mas incentivou as pessoas a não tomar vacina, milhares de pessoas morreram. É diferente da gente se posicionar... pelo que se sabe, foi lá e tomou vacina escondido, diferente, né? de se posicionar a história do e se para algo que já aconteceu, que foi efetivo. Nós lidamos com os maiores esquemas de corrupção da história do Brasil. Nós temos um presidente hoje que está eleito, mas que ele é um ex-presidiário. Então, assim, é muito complicado se você ir por essas duas vertentes. Você vai escolher o quê? O menos pior. Se você pudesse escolher, quem você escolheria? Eu queria muito que se construísse uma nova figura política nesses próximos 4 anos, para que a gente não passe pelas mesmas situações que nós passamos nas últimas 2 eleições. Porque o presidente Bolsonaro foi eleito em 2018 por falta de opção, e o presidente Lula foi eleito esse ano por conta das coisas da forma que o Bolsonaro se posicionou nos últimos 4 anos. Então nós precisamos de alguém que seja muito mais centrado, muito mais técnico e tenha esse traquejo político que o Bolsonaro não teve e não tenha o dedo podre, que não é o dedo que caiu, que o Lula tem. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado com as figuras que vão se construir, que vão se revelar nos próximos 4 anos, para que a gente possa escolher um presidente certo e que o Brasil saia desse limbo, porque nós, desde o final do governo Dilma, do primeiro impeachment, do impeachment da Dilma, nós vivemos um momento muito complicado no nosso país de instabilidade. E daqui a pouco começam a falar que vão derrubar o Bolsonaro, daqui a pouco começam a falar que vão derrubar o Lula. Então isso causa muita instabilidade. Isso é muito ruim para o país como um todo. Está chegando o nosso horário, lamentavelmente, né? Quando o papo é bom, é muito bom. Vereador, tem mais 40 minutos não. Passa rápido, né? Para a gente conversar. Quero aqui agradecer a sua participação. Como você falou, a gente tinha combinado, né? E deu dessa vez, né? Você está aqui, então eu agradeço. Agradeço o meu colega João Mozinho de bancada, o jornalista Leonardo Ferreira. É isso, João. Obrigado, Cícero. Obrigado, João. Obrigado, Leonardo. Até o próximo sábado. Vereador, obrigado. Eu que agradeço a vocês. E se a gente tiver outra oportunidade de discutir, de debater, acho muito importante. É sempre bom, né, essa conversa, esse debate, né, de ideias. E o homem público, né? Você é um gosto. jovem homem público
que tem se posicionado, tem tido uma atuação aí marcante na Câmara, né? Obrigado. Precisa se posicionar, né, para a sociedade, é importante, isso é muito bom. Eu agradeço a vocês o espaço, que a gente tem outras oportunidades de discutir cada vez mais. Estou à disposição. Agradeço a sua audiência e até o próximo sábado.